Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, uma data importante para nós cristãos, mas quinta-feira também é dia do nosso estudo bíblico online. E nós estamos aqui então para isso, para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Lembrando que ao longo do ano nós estamos estudando o tema principal, bases da nossa fé, ou bases da fé cristã. E ao longo desse ano nós aprendemos muito sobre aquilo que tem regido a caminhada da igreja. Nas últimas 3 semanas nós estamos aprendendo um pouco mais sobre o inferno. Nessa noite a última lição, a quarta e última lição, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos orar, como sempre fazemos, pedindo que o Senhor venha estar falando conosco nessa noite através desse estudo. Oremos ao Senhor. Senhor, louvado seja o Teu nome por estar mais uma vez diante de Ti para aprender um pouco mais sobre a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, renova a nossa fé, a nossa comunhão, glorifica o Teu nome através desse estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema dessa noite é uma dúvida que os cristãos têm tido ao longo da sua caminhada. Jesus, ele desceu ou foi ao inferno para pregar aos mortos? Essa é uma dúvida que nós vamos, dentro da palavra de Deus, esclarecer para você nessa noite. Esse tema ele é complexo, difícil de ser estudado, e devido a isso, essa complexidade, essa dificuldade de ser estudado, algumas interpretações equivocadas foram surgindo ao longo dos anos e muitas heresias foram ensinadas ao longo da história da igreja. Antes de entender, de aprender se Jesus de fato desceu ao inferno ou não, é preciso saber como a palavra inferno é aplicada nos textos bíblicos. Nós já aprendemos isso nas aulas, nos estudos anteriores. Inferno ele é utilizado para traduzir alguns termos originais no hebraico e também no grego. São eles Sheol, Hades e Geena. Tanto Sheol quanto Hades podem assumir significados diferentes dependendo do contexto. Os principais significados para Sheol e Hades são sepultura, esfera dos mortos, onde é o estado desencarnado, e lugar de punição aos ímpios após a morte. Já o termo Geena, nós aprendemos também ao longo do nosso estudo, é utilizado no Novo Testamento para se referir ao inferno como o seu estado final. Geena será o lugar de condenação dos ímpios e de Satanás e seus anjos caídos após o juízo final. O texto bíblico de Apocalipse diz que serão jogados no lago de fogo e enxofre, lá no Geena, como eu disse, no inferno, no seu estado final. Nesse estudo bíblico dessa noite, nós iremos falar sobre o estado intermediário dos mortos. O estado intermediário, lembrando, é o período da existência da alma separada do corpo, enquanto aguarda a ressurreição para comparecer ao julgamento final. Portanto, no estudo dessa noite, quando nós utilizarmos a palavra inferno, nós não vamos referir o inferno ao estado final, mas ao estado intermediário. Bom, basicamente os textos principais utilizados para defender que Jesus desceu ao inferno, ou foi pregar ao inferno aos mortos, são o seguinte: primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 18 ao 20, e 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 6, nós vamos ler esses textos. Eu convido você a estar lendo comigo nessa noite, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao versículo de número 20, e 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 6. 1 Pedro 3, 18 a 20 diz o seguinte: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava
com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Agora, 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 6, diz o seguinte: pois para este fim o Evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. É com base nesses dois textos, ou nesses versículos, que todo debate acerca de Jesus ter descido ao inferno ou não acontece. Nós vamos ver como esses versículos têm sido interpretados ao longo da história. Existem 5 interpretações desses versículos. A primeira interpretação dos versículos que nós lemos, 1 Pedro capítulo 3, 18 a 20 e o capítulo 4 a 6, a primeira interpretação é que Jesus desceu ao inferno para pregar aos mortos. E sem dúvida nenhuma, meus irmãos, essa interpretação que afirma que Jesus desceu ao inferno para pregar uma mensagem de salvação aos mortos é a pior que existe. Todo ensino que defende uma segunda chance após a morte é herético e deve ser rejeitado. Vou repetir: todo ensino que defende a tese da segunda chance após a morte é heresia e precisa ser deixado de lado, precisa ser rejeitado. A Bíblia garante, a Bíblia diz claramente, ensina claramente que após a morte só resta o homem o juízo. Você encontra essa afirmação na carta aos Hebreus, no capítulo de número 9, versículo de número 27. Então a primeira interpretação é: Jesus desceu ao inferno para pregar aos mortos, mas isso aí não tem nenhuma base bíblica. A segunda interpretação do texto, ou dos textos que nós lemos, diz que Jesus desceu ao inferno para libertar os santos do Antigo Testamento. Esses homens piedosos no Antigo Testamento supostamente estariam esperando a consumação da redenção por Jesus para serem levados ao paraíso. O grande problema com essa interpretação é que a Bíblia ela é bastante clara ao afirmar que os santos do Antigo Testamento, quando nós dizemos santos aqui, são os irmãos, os crentes do Antigo Testamento, aqueles que serviam a Deus no Antigo Testamento, em nenhum momento foram para um lugar de espera. Eles não ficaram esperando um tipo de consumação da salvação, mas foram estar com Deus. Você encontra isso em Gênesis, capítulo de número 5, versículo 24, e segundo livro dos Reis, no capítulo de número 2, versículo de número 11. Eles creram que o Messias viria, e ao crerem nisso, foram salvos. Ou seja, a salvação no Antigo Testamento, ela se dava em acreditar, em confiar na profecia, na expectativa da vinda do Messias que veio. E nós estamos perto de comemorar a vinda desse Messias. Então a salvação se dava assim. Nenhum texto bíblico diz que os irmãos do Antigo Testamento foram para o lugar A, ou lugar B, ou lugar C. Não. Mas, segundo Gênesis capítulo 5, 24 e segundo Reis capítulo 2, verso 11, essa teoria ou essa interpretação não se sustenta. A terceira interpretação de 1 Pedro 3, 18 a 20 e 4, versículo 6, é que Jesus desceu ao inferno para pregar aos anjos caídos. Essa pregação não teria sido uma evangelização, mas uma proclamação da sua vitória na cruz do Calvário. Porém, a referência de 1 Pedro, por exemplo, a todo momento está se referindo a pessoas e não a espíritos malignos, anjos caídos ou demônios. Vamos conferir aqui mais uma vez. O texto não se refere a demônios, anjos caídos, mas a pessoas. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, mortos sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Então essa teoria também não se sustenta. Nada poderia justificar uma mudança tão radical no foco do texto escrito naquela época.
O foco era pessoas, gente sendo salva, e não anjos, demônios, enfim, né, como defende essa terceira interpretação. A quarta interpretação do texto que nós lemos é que Jesus desceu ao inferno para tomar as chaves de Satanás, e talvez essa é a mais conhecida de todas, pelo menos eu cresci ouvindo essa tese, essa interpretação. E essa é uma das interpretações mais absurdas que existem. Em primeiro lugar, nenhum resgate foi pago a Satanás. Jesus pagou o resgate a Deus. O pecado do homem foi contra Deus, e a justiça divina é que exige tal pagamento. Em segundo lugar, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 18, realmente diz que Cristo tem a chave da morte e do Hades. Dizer que Cristo tem as chaves da morte e do Hades não significa que ele foi ali tomar isso, Satanás, mas que ele tem autoridade e poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Por causa da sua obra redentora, a morte não é mais um motivo de danos aos salvos. O salvo, o crente, aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, não mais tem medo da morte. Porque a morte é apenas a passagem para uma nova vida em Cristo Jesus. O texto, de fato, não fala que Jesus desceu a um lugar em que Satanás habita, ele tomou a chave da sua mão. Sem dúvida, a referência é a obra de Cristo na cruz, onde por sua morte ele destruiu aquele que utilizava a morte como uma arma contra nós, segundo Hebreus, no capítulo de número 2, versículo de número 14. A quinta e última interpretação dos textos que nós lemos de 1 Pedro 3, 18 a 20 e capítulo 4, versículo 6, é que Cristo pregou aos mortos enquanto eles ainda estavam vivos. Essa interpretação defende que o Espírito de Cristo, ou o Espírito Santo, através da vida de Noé e de outros profetas do Antigo Testamento, pregou aos mortos enquanto esses ainda estavam com vida. Essa interpretação não exige uma suposta descida de Jesus ao inferno. Por meio do ministério dos profetas, dos homens e mulheres de Deus no passado, Deus anunciou a justiça e também o arrependimento. No entanto, muitos deles rejeitaram essa revelação de Deus através de sua palavra e foram condenados ao inferno ou à separação eterna de Deus. Então, Jesus não desceu ao inferno. Biblicamente, não há nada que possa afirmar que Jesus desceu ao inferno. Portanto, meus irmãos, das 5 interpretações que nós falamos nessa noite: pregar aos mortos, libertar os irmãos ou os santos do Antigo Testamento, pregar aos anjos caídos, tomar a chave de Satanás e Cristo pregar aos mortos enquanto ainda eles estavam vivos, a mais coerente, à luz da palavra de Deus, é essa última interpretação. Cristo pregou aos mortos espiritualmente quando estes ainda estavam vivos na terra. Essas pessoas ouviram a pregação e a rejeitaram ainda em vida. Com resultado, agora estão condenados eternamente. Atos capítulo 2, versículo 31, é outro texto bastante utilizado para defender que literalmente Jesus desceu ao inferno. O texto registra a pregação do apóstolo Pedro no período de Pentecostes. Em sua pregação, o apóstolo diz que a alma de Jesus não foi deixada no inferno, nem seu corpo viu na corrupção. Mas a palavra inferno, como nós falamos no início do nosso estudo, traduz novamente o grego Hades, que nesse contexto originalmente se refere à sepultura. Isto é, o apóstolo Pedro fala que Jesus não foi deixado no estado de sepultado. Ele não ficou na cova.
Mas onde Jesus estava entre a sua morte e a sua ressurreição? A Bíblia diz muito claramente que antes de morrer, Jesus entregou o seu Espírito ao Pai. Ele fez isto quando tudo estava consumado. Ele disse: tetelestai, está consumado. Isso significa que a expiação de Jesus foi concluída na cruz e não ficou nenhuma etapa para ser concluída em qualquer outro lugar, muito menos no inferno. Segundo Lucas capítulo 23, 43, João capítulo 19, versículo 30 e Lucas capítulo 23, versículo número 46. Cristo entregou o seu Espírito ao Pai. Ele disse: tudo está consumado. E a obra, ela foi concluída na cruz do Calvário. Eu concluo nessa noite dizendo que a Bíblia definitivamente não diz que Jesus desceu ao inferno e pregou os mortos, ou libertou os santos do Antigo Testamento, ou pregou a anjos caídos e tomou a chave de Satanás. Na verdade, como nós aprendemos hoje, essas ideias são conclusões de más interpretações de alguns textos bíblicos que foram tirados do seu contexto. A Bíblia, ela não pode ser interpretada por um único texto, mas ela precisa ser interpretada dentro de um contexto. O mais importante é que sabemos e temos a convicção e a alegria que após a cruz, o nosso Salvador, ao terceiro dia, ressuscitou. Essa é a verdade, essa é a nossa convicção. O céu é uma realidade, como nós também aprendemos nos nossos estudos, mas o inferno, no sentido de condenação eterna, de sofrimento eterno, também é. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que resgata o homem da condenação eterna e o conduz à eternidade ao seu lado, no céu, para gozar as delícias da eternidade ao lado de Deus. Como servos do Senhor, como cristãos, precisamos não somente entender as doutrinas de céu e inferno, mas pregar o Evangelho de Cristo Jesus para que as pessoas venham ser salvas do sofrimento eterno. Amém? Então nós encerramos assim nosso estudo sobre o inferno. O meu desejo é que você possa ter aprendido um pouco mais sobre isso e propague as pessoas, principalmente que não têm Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Fiquemos todos na graça e na paz do Senhor Jesus.